E aí depois perguntaram pra esse cara tava sendo cotado pra ser um dos secretários de Trump. Aí fizeram uma sabatina com ele e falaram, por que você liberou o Epstein? Aí ele falou, tive que liberar, né? E aí os caras falaram, mas por quê? Ligaram pra mim e falaram, esse cara é um agente de inteligência, tá acima do teu nível, libera esse cara aí, senão vai ficar ruim pro teu lado. Aí ele falou, liberei, né? Claro. Entendeu? 10 de agosto de 2019. A prisão mais vigiada dos Estados Unidos. Câmeras com defeito, guardas dormindo, colega de cela transferido horas antes. E o homem que tinha os segredos mais perigosos do planeta aparece morto. Suicídio ou silenciamento? O Daniel Lopes vai além do que a mídia mostra e revela o que conecta Jeffrey Epstein ao mercado financeiro, a agências de inteligência e ao círculo mais poderoso do mundo. They're not telling you everything. Tem mais de 1000 menções ao presidente Donald só nesses novos documentos, né? E não são coisas muito... Não são menções honrosas, a gente E essa poderia bola dizer. estava sendo cantada, né? Sim. Eu lembro que na briga com Elon Musk, ele já Ele soltou... mandou. Soltou uma ligação. E a sua ligação? Foi. Mas ele também não tá fora dessa lista. Não tá fora, não. Agora tá tendo que dar uma certa meia-culpa ali. Falou, não, vocês estão interpretando errado as minhas mensagens. Porque tem muita troca de e-mail, né? Então tem e-mails ali um e-mail do Elon Musk que ele fala assim, lá na tua ilha agora, nesse mês, nesse final de semana, qual o dia que vai ser a parte mais quente da festa? Ah, é? Ele falou isso, tá escrito. Bom, Aí ele falou, vocês interpretaram errado. Estamos falando de Elon Musk, Stephen Hawking, Bill Gates, Bill Gates, a Jay-Z família também. Obama não? Obama, Até agora não. não vi muita coisa não. Mas Bill Clinton, É, rapaz, aí que... eu vi umas fotos. Bill Clinton, eu não sei nem se vai dar pra falar um negócio aqui. Vou ter que dar uma... Eu vi. Uma digerida eu até legal. sei do que você vai falar. É porque vai envolver não só fazer maldade com o próximo, e às vezes com próximos de estatura um pouco menor, mas envolve coisas assim até de arrancar pedaços De órgão? de Genital, cara. não, e de outras... Tem uma situação aqui que arrancaram o pé de um garoto. Nossa. Então vamos lá. Vamos pelo começo. Quem que é esse cara? Quem que é Jeffrey Epstein. Vamos falar sobre foto dele, Homer, por favor. Preciso de você rápido no gatilho hoje, hein? Então, quem ele é já é um grande mistério, né? Porque uma boa parte do que ele é, a própria mídia, não sei porquê, não comenta. Eles focam única e exclusivamente nessa área libidinosa, a gente poderia dizer. Mas o vínculo dele com o mercado financeiro é gigantesco. Então, a gente precisa entender isso. O Jeffrey Epstein era um jovem lá em Nova York, né, no Brooklyn, que não tinha formação acadêmica ainda, mas por alguns contatos, principalmente um contato importante chamado Donald, não Donald Trump, Donald Barr. E Donald Barr é ninguém mais, ninguém menos do que o homem. Aí. Isso aí já tá meio carcomidinho, né? Que já é a foto dele preso, né? Vê se acha uma mais nova também. Mais jovem ali um pouquinho, né? Esse assim foi das últimas ali, né? Nessa foto ele tá até parecido com aquele cara do... Puxa, agora fugiu o nome, o cara que é do antivírus. Como é que é? Fala aí, galera, me ajuda aí. Que morreu na prisão na Espanha. Sei. O pessoal daqui a pouco vai mandar aqui. Parecido com esse maluco. Então, Jeffrey Epstein, ele começa já sendo recomendado, sem ter formação em matemática. Ele foi recomendado... McAfee. Esse cara tá parecendo aquela McAfee, né? Ele recebeu uma recomendação de Donald Barr, que é o pai do William Barr, que era o procurador-geral dos Estados Unidos, na época que o Epstein supostamente morreu, porque tem gente que fala que ele não morreu, ainda tem isso. Ainda tem essa teoria. Né? Então esse cara recomenda o Epstein para dar aula num colégio muito de elite em Nova York. Acho que é Dalton School que chama. A coincidência é impressionante. Donald Barr colocou Epstein na Dalton School em 1974. Décadas depois, seu filho William Barr era o procurador-geral quando Epstein morreu na prisão. Barr disse que revisou pessoalmente as filmagens e concluiu que foi suicídio. E nesse colégio, ele conheceu alguns alunos ali que eram filhos de pessoas importantes, e ele conhece o filho de um dos donos lá de um banco chamado Bear Stearns. Esse ponto é crucial. O Bear Stearns, onde Epstein começou, foi um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos e colapsou na crise de 2008. Já a fortuna de Epstein nunca foi rastreada com clareza. Ele não tinha clientes conhecidos no mercado. O dinheiro vinha de algum lugar.
E os documentos do FBI sugerem que esse lugar pode ter sido serviços de inteligência. E aí, depois que ele sai do colégio, esse que era um dos diretores do banco chama ele para trabalhar nesse banco. Então ele vira um cara ali do mercado financeiro. E ele vai crescendo, daqui a pouco ele está gerenciando fortunas de pessoas muito poderosas, daqui a pouco ele se torna um bilionário. Mas existem ainda muitas dúvidas de exatamente de onde vêm esses bilhões dele, né? Porque é uma história um pouco estranha, né? De onde vem essa fortuna toda. Começa a surgir suspeitas de que ele estava patrocinado por alguém, por alguma instituição, por algum país. Se você está curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Então esse cara, ele começa a transitar no alto escalão do poder, né? Ele tinha aeronaves, quem tinha o apelido de Lolita Express, né? Lembrando, Lolita é um livro do Vladimir Nabokov, né? Que vai tratar de uma relação, assim, de um cara maior com uma pessoa menor, né? Inclusive, Vilela, não sei se você já ouviu falar nisso, dizem que Alice no País das Maravilhas, né? O Lewis Carroll, que na verdade era um apelido do... Escreveu Através do Espelho e Alice no País das Maravilhas, né? Que é o nome dele certo é Charles Dodgson, né? Cara, essa teoria me deixa meio aterrorizado. Eu acho que eu sei o que você vai falar. Ele era meio, né? Que a Alice era uma lolitazinha dele, né? E aquilo tudo é uma metáfora de algo que era impossível de ser falado abertamente. A gente volta naquilo, né? Às vezes só dá pra falar pela ficção. Exato. Espero, tomara que não seja isso, né? Mas existe esse boato, essa lenda urbana, né? Então, Jeffrey Epstein tinha sua aeronave, tinha sua ilha, né? E tinha um rancho também, ninguém fala muito do Epstein Ranch, né? Que é o Zorro Ranch, o rancho do Zorro. A ilha é bem mais famosa. A ilha ficou famosa. Então, na ilha, o que supostamente acontecia? Aconteciam alguns eventos, assim, até científicos, né? Até o Stephen Hawking participou e tal. Mas vamos colocar aí, por favor, primeiro link de filme é o Pisque Duas Vezes. Blink Twice. Que com certeza tem a ver com essa ilha aí, né? Total. Que acontece... eles dopam as garotas na ilha pra... E durante essa... Pra sediar, né? E tem É tipo um Boa Noite Cinderela, né? O Daniel toca num ponto importante ao citar o cinema. Filmes como Blink Twice e Sound of Freedom mostram que Hollywood está começando a retratar essas realidades. Mas os documentos reais do caso Epstein são ainda mais perturbadores do que qualquer ficção. São mais de 3 milhões de páginas descrevendo um sistema organizado de abuso e silenciamento. É outra parada. Outro departamento. E aí, cara... Os caras já começaram com volta pro tema, cara. Putz, mas os caras são chatos. Eles estão esquecendo que é Liga os Pontos, né? Aqui é Ligando os Pontos. Aqui é Ligando os Pontos. A gente vai, mas assim, a gente meio que tá no tema ainda. Porque nós estamos falando de Epstein. Epstein é abusos. E a gente tá falando disso no contexto do cinema. Isso. E estamos falando de um filme que trata desse tema. E é um filme legal pra caramba, pô. Tô indicando um filme maneiro pra vocês. Apesar de que, presta atenção, pessoal. É um filme de terror. E é um terror trash. Tá? É um terror trash. As partes mais interessantes eu não vou poder falar, não porque é pesado, mas porque é spoiler, tá? Depois eu vou falar pro Vilela em off aqui. Tá bom. Vou ver se depois do que eu vou falar ele vai querer ver ou não. Tá. Porque é meio grotesco, é meio trash. Então fica aquele debate. Não, eu que aluguei essa casa, não. É Acompanhante Perfeita que você tá falando. Acompanhante Perfeito, isso aí. Nesse filme, um grupo de amigos viaja... Coloca depois pra gente aí, esse é muito legal. Um grupo de amigos viaja para uma luxuosa casa de campo para um fim de semana, mas o retiro tranquilo se transforma em pesadelo quando é revelado que uma das pessoas é, na verdade, um robô. Pô, deram o spoiler todo da parada na descrição, né? Mas isso também acontece logo no começo do filme. Já descobre não é tão distante, né? E tem a ver com inteligência artificial também, são temas legais, claro, porque a menina é uma inteligência artificial que tá se tornando autoconsciente e tal, né? Então nesse filme, Vila, só pra gente voltar, só pra agradar, voltar pro tema... Né? Que o cara tanto quer. Acompanhante Perfeito. Com o olhinho branco. Você vê essa é a capa do filme, você vê ela com o olho branco. O cara olha assim, acho que ela tá possuída, sei lá. Tá possuída ou é um robô. Vou chamar um padre, um pastor, né? Jogar um sal grosso aí. Exato. Aí nesse filme, ela chega na casa, o cara já tá. Aí começa um debate. Pô, eu que aluguei, não, fui eu que aluguei. Aí o cara, não, pô, dorme aí. Aí ela, tá bom. Só que eles descobrem que a casa tem um porão e tem algo estranho ali no porão que tá acontecendo. Aí o filme vai desenrolando o que tem no porão.
legal pra caramba. Esse é o grande mote, é o mistério. E aí vai... Eu quero saber depois. Vai ficando cada vez mais louca e insana a história, termina assim... Noites Brutais, tá? Noites Brutais, cara. Mas, ó, lembrando, filme de terror e é trash. Não adianta você assistir e falar, o filme é trash. Pô, eu acabei de falar que é trash em todos os sentidos. Eu não sou muito fã de filme trash, não. Não, então tá arriscado tu não gostar muito não, mas é do mesmo diretor. Tá bom. O Substância assistiu? Claro, muito bom. Aquilo ali é meio trash, né? Cara? Ele começa bem e vai ficando trash. Vai ficando aquele horror meio... Tem um nome, né? Body horror. Body horror. Body horror, né? Que é essa negócio de transformação. É grotesco. A cabeça Minha mãe nas costas. Virava o rosto, né? Filho, você falou que era bom o filme. Bem isso aí, eu falei pra ela que era bom, né? Depois ela fica me xingando. Coitado. Aliás... Pô, agora a gente vai sair do tema. Vamos sair do tema, eu juro que eu vou voltar. Mas depois eu tenho que te mostrar. Minha mãe mandou uma foto que ela finalmente viu um objeto estranho no ar e realmente. E era estranho mesmo? Sítio, era. A luz piscando. Depois eu te mostro. Mostra. Vamos lá, vamos voltar. Vamos embora. Então, voltando, cara, o Epstein ele começa a circular nesse alto escalão. É claro que, já que a gente tá falando de atores e atrizes, muitos viajaram pra ilha. Frequentavam a casa dele, frequentavam o apartamento dele em Nova York. Inclusive, ele era vizinho do Howard Lutnick, que é o atual secretário de comércio do Trump. Olha só. Que é do Cantor Fitzgerald, o famoso banco, né, lá de Nova York. Então, esse cara começa a ter um poder muito grande. Ele não apenas vira um cara que faz networking com várias pessoas, mas ele também tem interesses em várias áreas diferentes. Por exemplo, esse cara patrocinou várias pesquisas científicas em Harvard. Aí você fala, mas por quê? Qual é o interesse dele nisso? Em querer saber, em ter contato com Stephen Hawking. Porque, na verdade, a tese que se levanta é que ele trabalhava para agências de inteligência de fora dos Estados Unidos e essas agências de inteligência queriam usá-lo para ter acesso às pesquisas científicas mais avançadas para ver o que ali poderia ser militarizado. Documentos do FBI liberados em janeiro de 2026 confirmam essa tese. Um informante confidencial relatou ao FBI que o advogado de Epstein, Alan Dershowitz, teria dito ao procurador Alex Acosta que Epstein pertencia a serviços de inteligência americanos e aliados. O mesmo Acosta que, anos depois, admitiu ter liberado Epstein porque disseram que ele estava acima do seu nível. Então, para entender o desenvolvimento de novas armas, porque a gente não pode esquecer que os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial porque eles tinham os melhores cientistas. Projeto Manhattan, né? Bomba atômica. Então, o Sr. Howard Lutnick, que é o da Cantor Fitzgerald, né? Que é o atual secretário de comércio do Trump. Então, é muito interessante a gente entender isso, né? Que a gente conhece Epstein como um cara que fazia maldades com mulheres. E às vezes com mulheres de idades inferiores. Menores de idade. Mas ele era um patrono da ciência. Por isso que ele andava com um monte de cientistas. Mas claro, né? O pessoal tenta se rodear de virtude pra ninguém desconfiar, né? Mas eu acho que era isso. Ele tinha muito interesse em vários temas de ciência, de física. Você acha que era interesse genuíno mesmo? Não era. Ele tinha um interesse, mas ele queria chegar nesse pessoal. Ele queria chegar para poder passar essas informações do que estava mais em up to date, mais em alta, mais ali para os seus patrões ali, talvez. Tá. Ele tinha um interesse gigantesco em viagem no tempo. Ele tinha um interesse grande em antigravidade. Então ele tinha alguns interesses bem curiosos, assim, umas coisas meio... inteligência artificial também, criptomoedas. Ele foi um dos primeiros patrocinadores e investidores no Bitcoin. Rolou uma lenda agora que ele era o verdadeiro Satoshi Nakamoto, que eu acho que não faz muito sentido. Não faz sentido. Ele pode ter patrocinado o Satoshi Nakamoto. Que é o criador do Bitcoin, né? O que escreveu o White Paper, que é o projeto ali, foi publicado em 2008, se eu não estou enganado. Apesar de que, né, pessoal, tudo que a gente vê no White Paper do Bitcoin de 2008 já estava num documento da NSA de 1996 chamado SHA-256. Ponto fascinante para quem acompanha o mercado. O SHA-256 que o Daniel menciona é de fato um algoritmo criptográfico desenvolvido pela NSA e é a espinha dorsal do Bitcoin até hoje.
Mas o fato de Epstein ter investido cedo em cripto, enquanto mantinha laços com inteligência, mostra como tecnologia e poder sempre andaram juntos nessa história. SHA-256 era uma proposta de uma moeda digital, e por que a NSA, o sistema de inteligência americano, queria isso? Queria para poder fazer transações não rastreáveis, né, para que eles pudessem... Imagina o caso Irã-Contras, em que os Estados Unidos proibiu o mundo inteiro de vender arma para o Irã e eles vendiam arma para o Irã. Então, para fazer o trânsito desse dinheiro, em vez de ter que voar em jatinho particular com mala de dinheiro, eles tendo um sistema de pagamento não rastreável como o blockchain, o hash, por aí vai, seria uma solução interessante, né? Então, o Jeffrey Epstein, ele tá lá no alto escalão, mas ele começa a ter alguns problemas com a justiça. Começa a aparecer algumas denúncias, né? E numa das primeiras denúncias, o que é interessante é que o procurador do estado da Flórida, naquela época, liberou o Epstein, fez um acordo de não persecução penal e falou, tá liberado. O nome que o Daniel esqueceu é Alex Acosta, que depois se tornou secretário do trabalho de Trump e renunciou em 2019 justamente por causa desse acordo com Epstein. Acosta admitiu publicamente que foi instruído a recuar porque Epstein pertencia à inteligência. Essa declaração está registrada. E aí depois perguntaram para esse cara estava sendo cotado para ser um dos secretários de Trump. Aí fizeram uma sabatina com ele e falaram, por que você liberou o Epstein? Aí ele falou, tive que liberar, né? E aí os caras falaram, mas por quê? Ligaram para mim e falaram, esse cara é um agente de inteligência, tá acima do teu nível, libera esse cara aí, senão vai ficar ruim pro teu lado. Aí ele falou, liberei, né? Claro. Entendeu? Eu esqueci o nome desse cara, mas é fácil de achar essa história. Bom, vamos lá. O que o Daniel Lopes fez nesse vídeo é algo que a grande mídia raramente faz. Ele foi além da narrativa superficial. A maioria dos veículos trata Epstein apenas como um criminoso sexual, e ele era. Mas reduzir a história a isso é ignorar o sistema que o sustentou por décadas. Vamos aos fatos. Primeiro, a morte. Jeffrey Epstein foi encontrado morto em 10 de agosto de 2019, na cela da Unidade Especial de Custódia do Metropolitan Correctional Center em Nova York. O inspetor-geral do Departamento de Justiça concluiu que foi suicídio por enforcamento, mas o relatório também revelou que 10 das 11 câmeras daquela unidade não estavam gravando. Os 2 guardas responsáveis admitiram ter dormido e falsificado registros. O colega de cela foi transferido horas antes. E Epstein, que já havia tentado suicídio 2 semanas antes, foi retirado da vigilância suicida após apenas 31 horas. Em fevereiro de 2026, novos documentos liberados pelo Departamento de Justiça mostraram algo que até então não era público. Imagens de vigilância registraram uma figura de cor laranja subindo a escadaria em direção à cela de Epstein por volta das 10h39 da noite do dia 9 de agosto. O FBI disse que poderia ser um detento. O inspetor-geral disse que poderia ser um agente correcional carregando roupa de cama. Analistas independentes consultados pela CBS News disseram que o movimento era mais consistente com uma pessoa vestindo uniforme de prisioneiro. Segundo, a conexão com a inteligência. O Daniel tocou no ponto mais importante dessa história. Alex Acosta, o procurador que negociou o acordo leniente com Epstein em 2008, admitiu durante sua sabatina para secretário do Trabalho que foi instruído a recuar porque Epstein pertencia a serviços de inteligência. Documentos do FBI de 2020, liberados no final de 2025, contêm relatos de um informante confidencial que disse estar convencido de que Epstein operava como agente do Mossad, a inteligência israelense, e que seu advogado Alan Dershowitz servia como intermediário. Dershowitz nega tudo. Terceiro, e aqui é onde entra o investidor que nos assiste. Entender a história de Epstein é entender como funcionam as verdadeiras estruturas de poder global. Epstein não era apenas um criminoso. Ele era um nó numa rede que conectava Wall Street, agências de inteligência, a academia de elite e o mundo político. Ele gerenciava fortunas de bilionários. Era vizinho de Howard Lutnick, atual secretário de Comércio dos Estados Unidos e CEO da Cantor Fitzgerald. Investiu cedo em Bitcoin, financiou pesquisas em Harvard e no MIT. O Daniel Lopes faz um trabalho corajoso ao trazer isso, e o nosso papel aqui é complementar com os fatos que sustentam o que ele apresenta.